Olá, boa tarde, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra do nosso ciclo de palestras do PET por dentro do universo farmacêutico. Então, meu nome é Samuel, eu sou estudante do 7º período do curso de farmácia na Universidade Federal do Paraná e sou hoje petiano egresso do PET. Então, para quem ainda não sabe, o PET, ele é a sigla para Programa de Educação Tutorial. Então, nós somos um programa nacional financiado pelo Ministério da Educação e existem mais de 800 grupos PET espalhados aí pelo Brasil. E o PET ele realiza atividades da tríade ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé universitário, né, para a formação acadêmica de todos os estudantes. Então, a gente também gostaria de lembrar que o ciclo de palestras, a gente está realizando a coleta de doações totalmente voluntárias e convertidas para a ONG Movimento Recriança, uma ONG lá da cidade de Campo Largo. Para doar, é só passar o celular por cima do QR Code que vai estar disponível aqui na tela. Qualquer ajuda é bem-vinda. E também, ao final dessa palestra, a gente vai ter um tempo de mais ou menos 30 minutos para perguntas. Então, durante todo o tempo da palestra, vocês podem mandar perguntas no chat, que no final a gente vai passar para a nossa palestrante. Então, sem mais delongas, né? A nossa palestra hoje é com a Larissa Morato Luciane Richter. É a palestra intitulada Bancos de Sangue e Plasmas Hiperimunes para Covid-19. Então, a Larissa, ela é farmacêutica, graduada pela UFPR, mestre e doutora pelo programa de pós-graduação em microbiologia, parasitologia e patologia, também da UFPR. Atualmente, a Larissa trabalha no EMEPAR, que é o Hemocentro do estado do Paraná, mais especificamente no setor de controle de qualidade de hemocomponentes. E também ela faz divulgação científica pelo Instagram no perfil Science Friendly. Então, Larissa, muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui participando do nosso evento. Agora a gente deixa o espaço totalmente aberto para você. Uma ótima palestra a todos. Obrigada, Samuel. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade. Para mim é uma honra poder estar falando com vocês. Não posso estar lá na UFPR, né, em casa, mas a gente está se sentindo em casa aqui. Para mim é muito legal poder dar esse retorno para a UFPR, sendo que gostei tanto que fiquei 11 anos lá, né, entre graduação e doutorado, e adoro até hoje. E acho muito legal isso que vocês estão fazendo, que é esse ciclo de palestras, para poder dar uma animada, né, nas pessoas, fazer essa educação continuada e tal. Eu perguntei para o Samuel e para os meninos aí se hoje vocês já sabem alguma coisa de banco de sangue, assim, se já tem alguma coisa no currículo sobre banco de sangue. Porque na minha época não tinha, acho que tinha uma visita técnica bem no comecinho do curso, e acho que continua sendo assim, né? Uma visita técnica. Então, o que eu vou falar para vocês é uma pincelada, assim, é bem raso, porque falar sobre banco de sangue é bem profundo, a gente tem vários setores e muita coisa para falar, mas eu vou falar bem por cima, então quero deixar bem aberto para vocês falarem as dúvidas depois, vocês fiquem bem de boa, bem abertos, podem perguntar o que vocês quiserem. Vamos falar primeiro, então, sobre a estrutura dos bancos de sangue, como é mais ou menos que funciona, né? O banco de sangue, e depois a gente entra nos plasmas hiperimunes, tudo bem? Então, vamos lá para a apresentação. Eu quero começar. Bom, o Samuel já me apresentou, mas só falando de volta aqui, né? Bem rapidinho. Então, eu sou farmacêutica, formada pelo UFPR, me formei lá em 2009. E aí eu não fui para pós direto, eu fiquei trabalhando 4 anos com imunogenética, que foi um período muito legal, que eu pude ver do que eu gosto, assim, mas estava pedindo mais, sabe, de aprendizado e de desafios, assim. Então foi aí que eu entrei no mestrado, lá na micro, parasito e pato, aí no Politécnico. E de lá, então, eu fiquei de 2015 até 2019, quando eu terminei o meu doutorado, que foi uma época muito legal também, desafiadora. E nesse meio tempo, teve concurso da Secretaria de Saúde, e daí eu entrei no EMEPAR, em 2017, lá eu tô até hoje, como o Samuel falou, no setor de
controle de qualidade de hemocomponentes. Eu vou falar um pouquinho sobre ele mais tarde. E esse ano, eu e umas amigas, a gente sentiu a necessidade, como nós somos bombardeados aí de notícias rasas e com pouco crédito, assim, nas mídias e em todo lugar, né, a gente sentiu necessidade de fazer divulgação científica acessível e para as pessoas em geral. Então, eu acho que isso, a gente como farmacêutica, a gente como da área da saúde, a gente tem essa obrigação para com a sociedade, né, de falar de ciência de uma forma crível, de uma forma, né, que seja confiável. Então, aí tem o nosso perfil no Science Friendly, se vocês quiserem dar uma olhada mais tarde. Bem, vou falar, né, sem me prolongar mais, vamos entrar aqui na estrutura do EMEPAR. Na verdade, o EMEPAR, ele faz parte de uma hemorrede, então não é só a estrutura física de Curitiba que faz parte do EMEPAR, mas é todo esse ciclo que vocês estão vendo aqui. De dentro desse círculo para fora, então aqui está o nível mais complexo que em Curitiba, que a gente é o Hemocentro Coordenador, mas a gente tem toda a hemorrede no estado. Tem várias aqui, hemocentros regionais, hemonúcleos, unidades de coleta e transfusão, agências transfusionais, para chegar até os hospitais, que é quem requer as transfusões sanguíneas, que atinge também a população. Acho que é isso aí. Bom, o EMEPAR, então, é uma entidade pública sem fins lucrativos e atende a demanda de fornecimento de sangue e hemoderivados do Estado. Isso é graças à doação voluntária, tá? E também a gente é referência em hematologia e hemoterapia. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que a gente faz no EMEPAR. Quais são as atribuições que a gente faz no EMEPAR. Antes de entrar nessas atribuições, eu quero falar para vocês a diferença entre hemocomponente e hemoderivado. Que a gente vai falar bastante sobre hemocomponentes aqui no decorrer da palestra, então eu quero falar da diferença entre o hemocomponente e o hemoderivado. O hemocomponente é tudo aquilo que são produtos gerados a partir de sangue total. Então, por um processo físico, que seria a partir do sangue total, ele é centrifugado, e são gerados, então, hemoderivados a partir dessa bolsa de sangue total. Desculpa, eu falei de hemocomponente, né? O hemoderivado, sim, são produtos que passam por um processo industrial, são processos físico-químicos que passam lá na indústria e que é fracionado a partir somente de plasma. Então, o hemocomponente a partir do sangue total da doação do doador voluntário lá, e o hemoderivado na indústria a partir do plasma. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Hemobras, que era uma empresa brasileira de sangue, e eu acho que ela está lá na região metropolitana de Pernambuco, até é uma estrutura enorme, foi investida uma tecnologia enorme uns anos atrás, para justamente captar os plasmas do Brasil inteiro, fazer esse processamento, mandar para fora para receber hemoderivados. Mas não deu certo, parece que parou o serviço durante um tempo e agora eles querem retomar. Então, isso é uma tecnologia muito legal que pode voltar para nós aí, através da Hemobras, receber hemoderivados. Agora que a gente já sabe a diferença entre hemocomponentes e hemoderivados, eu vou falar um pouquinho do que a gente faz no EMEPAR no geral, e depois a gente entra tópico por tópico, tá? Então, primeiro, captação, triagem clínica e hematológica dos doadores, coleta, triagem sorológica e imunohematológica da hemorrede, isso é, pegar as amostras dos doadores potenciais e fazer essa triagem. Depois, fazer cadastro de doadores fenotipados, que eu vou falar um pouquinho mais tarde o que é, então, fenotipagem para vocês. Depois, a parte de hemoterapia, é o atendimento a portadores de hemoglobinopatias hereditárias, que seriam as talassemias e doença falciforme, e dos distúrbios hereditários de coagulação, que são as hemofilias e doença de von Willebrand. Ainda a gente faz a distribuição de hemoderivados e medicamentos para esses pacientes, então, hemoderivados, certo? Aqueles produtos a partir do plasma, produtos industriais. Aí depois, a gente faz o processamento, estoque e distribuição de hemocomponentes. Então, a partir do momento que o doador chega lá no EMEPAR e faz a doação do sangue, a gente faz o processamento desse sangue total. E nisso, a gente, como hemocentro coordenador e como hemorrede também, contribui bastante para o uso racional de hemocomponentes.
Porque uma transfusão, na verdade, ele não é um procedimento inerte, inócuo. Então, o doador está sujeito a reações transfusionais, ele está sujeito a essa intervenção que não é inerte. Então, a gente tem que ajudar, junto aos nossos hematologistas, a fazer esse serviço de educação continuada para fazer o uso racional de hemocomponentes. Então, por exemplo, por que a gente faz esse uso racional? Para reduzir transfusões desnecessárias, e isso, assim, é o grosso. Isso, a gente consegue conversar com os médicos quando a gente tem uma abertura, né? Para conversar com o nosso hematologista para reduzir as transfusões. Às vezes, aquela transfusão nem era necessário fazer, ou então aquele número de hemocomponentes a gente reduz para fazer esse uso racional. Isso aumenta a eficácia terapêutica, diminui o número de reações transfusionais, que a gente vai falar também um pouquinho mais tarde, e faz o controle de complicações infecciosas, porque claro que o paciente que vai receber um sangue, né, externo, ele está sujeito também, é claro que isso é muito bem controlado, mas isso pode acontecer, a pessoa ser infectada, é muito, muito, muito difícil, não é para acontecer, mas está sujeito, certo, no ambiente hospitalar. E, além disso, fazer racionalização dos estoques. Por exemplo, agora nós estamos com estoque baixo de sangue, principalmente O positivo. Então, com esse uso racional, a gente consegue fazer a racionalização desse estoque. Além disso, a gente faz o controle de qualidade desses hemocomponentes e dos reagentes que a gente usa. Faz atendimento a doadores com sorologia reagente ou achados laboratoriais, ou seja, aquele doador voluntário que foi lá doar o sangue, por acaso, se ele tiver uma sorologia reagente para algum dos vírus testados, a gente faz esse acompanhamento também. Faz também cadastro de candidatos à doação de medula óssea. Isso, na hora que for doar, você pode requerer também. Eu quero fazer meu cadastro lá para doador de medula óssea. Também dá para fazer. E a gente consegue fazer ainda dentro ali do MPAR algumas pesquisas científicas. Como, por exemplo, a do plasma COVID, que a gente vai falar mais tarde, certo? Bom, as funções do MPAR, elas estão dentro do ciclo do sangue. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe aquela RDC 34 que fala do ciclo do sangue. O que seria esse ciclo do sangue? É um processo sistemático que abrange atividades de captação e seleção de doador, triagem clínico-epidemiológica, coleta de sangue, triagem laboratorial das amostras de sangue, processamento, armazenamento, transporte, distribuição e procedimentos transfusionais e hemovigilância. Então, nós vamos falar bem assim por cima de cada uma delas, ok? Começando aqui pela seleção do doador, triagem clínico-epidemiológica e coleta de sangue. Então, o que a resolução diz? Ela diz que todo serviço de hemoterapia que realize coleta de sangue deve elaborar e implementar programa de captação de doadores, segundo critérios de seleção documentados que assegurem a proteção tanto do doador quanto do receptor, com a participação de profissionais capacitados para essa atividade. Então, lá no MPAR, a gente tem a nossa equipe de assistência social e eles estão lá para captar esses doadores. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, a gente está com estoque baixo de O positivo. Então, o serviço social se mobiliza para captar esses doadores. Aí, quando a pessoa chega lá, ela passa por uma triagem. Essa triagem é uma entrevista que ela passa com um médico ou com um enfermeiro, que vai ver se esse potencial doador de sangue, ele está dentro dos parâmetros aceitáveis para que essa coleta seja feita. E depois disso acontece a coleta de sangue. Só um adendo aqui para falar para vocês, uma curiosidade, na verdade. Eu não sei se vocês sabiam, mas hoje, é claro, é uma doação voluntária, a pessoa não ganha nada por isso, mas até 1980, para vocês verem, para mim é super recente, não sei para vocês, mas para mim tá aí. 1980, até ali, o doador recebia uma compensação em dinheiro por essa doação. Então, a pessoa ia lá doar sangue, ela ganhava dinheiro por isso. Mas aí tinha aquela questão ética, e aí começou a se fazer um serviço de mobilização para uma doação altruísta, do doador altruísta. Então, ali, a partir de 80, é que os doadores não receberam mais nenhuma compensação em dinheiro pela doação. E é claro, compensação monetária não tem, mas a gente tenta, assim, fazer uma compensação moral, vamos dizer, dando um dia de folga para as pessoas no trabalho, e também dá para fazer aquela carteirinha de doador, né?
que é, acho que você faz a carteirinha, você ganha meia entrada em show, teatro, enfim. É alguma forma do doador se sentir motivado a fazer essas doações regulares. Então, lá na doação, depois que a pessoa passa por essa triagem, ela se encaixa nesses parâmetros, é claro que o volume dessa bolsa vai depender muito de vários fatores, por exemplo, o peso e a altura desse doador. Mas a resolução nos traz que pode ser coletado no máximo 8 ml por quilo de mulheres e 9 ml por quilograma de peso, né, da pessoa, de homens. Então, 8 para mulheres e 9 para homens. Isso totaliza na nossa bolsinha um valor em média de 450 a 500 ml de sangue total. Então, isso é a média das doações que a gente faz lá. Só para falar para vocês, então, dar uma dica, a gente está com esse serviço de agendamento pela internet da doação de sangue. Então, a pessoa que chega lá, assim, chega lá no banco de sangue, pode demorar um pouco até conseguir triar e doar e sair de lá. Mas se você faz esse agendamento online, esse fica bem agilizado. Então, você entra lá no PIA, que é o site de inteligência artificial do Paraná, ou então no site do EMEPAR mesmo, e faz esse agendamento da doação. Isso fica muito melhor agilizado. Então, essa é mais ou menos a parte da coleta. E aí, a pessoa coletou. E aí, então, é coletada a bolsa de sangue e, em paralelo, também são coletados tubinhos para fazer a triagem laboratorial dessas amostras, porque eu preciso saber se essa bolsa de sangue ela está apta para ser transfundida ou então não está apta para ser transfundida. Esses exames de sorologia, então, fazem a pesquisa de hepatite B e C, HIV, HTLV, sífilis, chagas. São esses vírus que são pesquisados na amostra do possível doador. Os métodos que são utilizados para essa pesquisa são tanto quimoluminescência quanto NAT. Então, são métodos complementares. Esses exames sorológicos, eles são muito, muito sensíveis, então é preferível que você tenha, às vezes, até um falso positivo do que você passar despercebido, né, passar um falso negativo para frente e colocar em risco a vida do possível receptor. Caso aconteça desse exame dar positivo, são feitos exames confirmatórios, né, porque pode ter sido o caso de um falso positivo, mas caso seja o mesmo positivo, esse doador ele vai ser chamado para uma consulta médica no EMEPAR, lá no ambulatório, e vai ser, às vezes, coletada uma segunda amostra, e esse doador vai ser encaminhado para um especialista, e o que precisar. Tem acompanhamento, então, desses doadores. Além disso, então, são feitos testes imunohematológicos. Então, dessa amostra do doador são feitos testes de tipagem ABO, tipagem RHD, né? Então, ABO e RH, e é feita também pesquisa de anticorpos anti-eritrocitários, que a gente chama de PAI. Então, o que é a PAI? Então, é pesquisa desses anticorpos irregulares no soro do doador. E aí, você fala assim, como assim anticorpos anti-eritrocitários? Aí vem um negócio que complica um pouco, que eu não tinha ouvido falar antes, mas no banco de sangue a gente trabalha muito com isso, que são os sistemas sanguíneos. Na verdade, o sistema ABO, que são os antígenos presentes na superfície do eritrócito, antígeno A e antígeno B, né, e a ausência de antígenos, então a pessoa vai ser do tipo O, é só um sistema sanguíneo, mas a gente tem muitos antígenos presentes na membrana do eritrócito. E aqui, na verdade, não são todos eles, tá? São apenas alguns sistemas que a gente considera os mais imunogênicos, mas tem muitos sistemas sanguíneos. Então, a pessoa, o doador que chega lá, ele pode ter algum anticorpo irregular circulando no seu plasma contra algum antígeno desses sistemas sanguíneos aqui. Isso a pessoa pode ter sido sensibilizada, ou mulher, por exemplo, numa gravidez, se ela tem, né, se o filho é de um tipo sanguíneo diferente do dela, tipo sanguíneo que eu tô falando é todo esse tipo aqui, tá? Ou então numa transfusão anterior, a pessoa pode ter sido sensibilizada. Então, é feita essa pesquisa desse anticorpo irregular antes de liberar esse sangue para ser transfundido.
E, além disso, também é feita a fenotipagem para todos esses antígenos aqui dos sistemas eritrocitários adicionais que eu falo é fora o sistema BO, tá? De quem que é feita a fenotipagem quando o doador chega lá? Ou não é feita fenotipagem de primeira vez que o doador está lá, então tem que ser um doador recorrente, mas você pode chegar lá e pedir, eu quero que fenotipe o meu sangue. Então, além da tua tipagem ABO, faz também a tipagem desses outros antígenos eritrocitários aqui. E isso é muito utilizado, na verdade, para os pacientes politransfundidos. Isso pode estar um pouco confuso para vocês agora, mas vocês podem me perguntar tranquilamente depois, tá bom? Então, são duas coisas diferentes que eu estou falando aqui. Para todos os doadores se faz a PAI, que é a pesquisa de anticorpos no soro desse doador, e para alguns doadores também se faz a fenotipagem estendida. Então, anticorpo circulante no plasma, todos os doadores faz. Fenotipagem dos antígenos eritrocitários se faz para alguns. Isso é feito de forma aleatória. O pessoal da fenotipagem seleciona alguns concentrados de hemácia e faz essa fenotipagem, ou então o próprio doador recorrente ele pode chegar lá para pedir para ser fenotipado. Essas hemácias fenotipadas, que a gente chama, como eu falei antes, a gente usa para os pacientes politransfundidos. Então, por exemplo, pacientes talassêmicos ou com doença renal crônica, eles precisam ser regularmente transfundidos. Como a gente não quer que eles formem anticorpos circulantes no plasma dele contra algum antígeno que ele não tenha, então a gente dá para esse paciente, transfunde nesse paciente hemácias fenotipadas. A gente tenta compatibilizar ao máximo essas hemácias com o paciente, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida disso, vocês podem me perguntar mais tarde. É meio complicado mesmo, é um negócio que eu nunca tinha ouvido falar antes, mas é só de princípio, assim, ok? Enfim, então esses são os exames realizados na triagem laboratorial dessas amostras. Depois, isso não é bem depois, tá? Não é cronológico, é em paralelo. Enquanto está fazendo lá no laboratório a triagem sorológica laboratorial, também é feito em outro setor, no setor de processamento, a gente faz o processamento dessa bolsa. Então, pega a bolsinha de sangue total, aqueles 450, 480 ml de uma bolsa de sangue total, se decide o que vai fazer a partir dela. Então, dificilmente, isso assim, acho que por muito tempo não se utiliza mais. Agora, alguns trabalhos estão trazendo de volta a transfusão de sangue total. Então, o paciente transfunde sangue total, mas isso não é quase nunca utilizado. O que é utilizado? A pessoa pode transfundir concentrado de hemácia ou algum componente plasmático que seria o plasma ou crioprecipitado, ou um concentrado de plaqueta, por exemplo. Isso tudo, a partir de um sangue total, ele pode ser fracionado. Então, chega lá a bolsa de sangue total, como a gente vê aqui, e aí a gente decide com base em alguns parâmetros, o que vai fazer a partir dessa bolsa? Bom, centrifuga. A parte de baixo aqui que vocês estão vendo é a massa de hemácias da pessoa. Então, isso aqui vai virar um concentrado de hemácias. Para todos os doadores, praticamente se faz concentrado de hemácia. Se aproveita para fazer concentrado de hemácia. E plasma também, tá? A parte de cima que vocês estão vendo aqui é o plasma. Então, a partir daqui sai um plasma fresco, certo? Do buff coat, e aqui nessa interface aqui estão os leucócitos, e também nessa interface estão as plaquetas. Aqui, né? Então, a partir de um sangue total, vocês vejam quantos hemocomponentes podem ser fracionados. Isso a gente vai decidir na hora o que vai fazer a partir de cada sangue total que chega lá. Isso, assim, baseado em volume, a gente vê o que dá para fazer, baseado em tempo de coleta, isso também. Por exemplo, se uma coleta foi muito prolongada, eu não posso fazer plaqueta dela, porque passa o tempo de congelamento. Então, uma série de parâmetros que a gente tem que decidir o que faz a partir desse sangue total. Então, em média, na verdade, a partir de uma pessoa, a gente pode fazer 4 concentrados, 4 hemocomponentes que podem ser transfundidos. Veja como é valioso, né, o sangue total. E só ressaltando que todo esse processo para obtenção de hemocomponentes tem que ser realizado em sistema fechado. O que é isso? É estéreo. Então, a gente está ali na veia, né, que é estéreo, obviamente.
passa para a bolsa em sistema fechado, isso em nenhum momento é aberto, a bolsa não é aberta, você não abre as bolsinhas para nada, isso tudo é feito em sistema fechado, as selagens são fechadas e é tudo estéreo. Então tem um controle bem rígido para isso. Depois do processamento, a gente, obviamente, armazena os hemocomponentes fracionados, os hemocomponentes gerados. Então, como é que é feito isso daí? Isso é muito bem regulamentado através de controle de temperatura, tanto ambiente quanto dos equipamentos. Por exemplo, aqui eu guardo as hemácias em refrigerador, né, de temperatura de 4 a 10. As plaquetas são armazenadas em rotores, que tem que estar com temperatura controlada de 20 a 24 graus. Eu faço também controle de estoque. Aqui a gente tem uma gaveta cheia, né, de O positivo, mas tem, né, situações que está bem vazia, então tem que fazer esse controle de estoque, isso tem que ser bem conversado com a equipe que faz a captação de doadores. Além disso, tem que ter certificação e qualificação de refrigeradores, freezers, rotores e a manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos também. Então, é tudo bem regulado e tudo seguindo legislação, não é da nossa cabeça. E aí tá, o hemocomponente foi fracionado, a gente faz, aí entra o meu setor, tá? Isso que eu faço no meu dia a dia. O controle de qualidade de hemocomponentes. A gente obedece, na verdade, principalmente a RDC 34, que é essa mesma RDC que fala do ciclo do sangue, e obedece também a portaria de consolidação número 5. Então, como é que a gente faz esse controle de qualidade dos hemocomponentes? Ela funciona basicamente assim, isso a resolução traz para a gente, né? Que a gente tem que controlar no Hemepar ou em qualquer outro banco de sangue tudo que é produzido lá dentro. Só que você vai fazer por amostragem, né? Você claramente não vai controlar todas as bolsas que você produz. Então, a gente faz, em média, 1% da produção. Então, para cada 1.000 concentrados de hemácia, a gente tem que controlar 10. E é essa proporção, mais ou menos, que se obedece para cada hemocomponente. Tirando o plasma, que pode ser 4 ou 1%, o que for maior, né? Esses protocolos, eles têm que conter, esse aqui é um protocolo, tá? Esse é o plano de controle de qualidade de hemocomponentes. E cada protocolo, ele tem que conter o tipo de controle a ser realizado. Por exemplo, para concentrado de hemácias, eu tenho que ver volume, teor de hemoglobina, hematócrito, grau de hemólise e fazer teste microbiológico. Então, para cada hemocomponente, eu tenho parâmetros diferentes que eu vou testar. A amostragem também é definida, que nem eu falei para vocês, é 1% ou 10 unidades, o que for maior, para a maioria dos hemocomponentes. E os parâmetros mínimos exigidos na resolução. Por exemplo, para volume de hemácias, eu tenho que ter eu sei que tá ruim a foto aqui, gente, mas é uma foto que eu tirei, tá? Não tá muito boa mesmo, mas eu falo aqui para vocês. Por exemplo, então, para o concentrado de hemácias que tem manitol, eu tenho que observar o volume de 1% dessa produção e 75% desses testes que eu faço tem que estar conforme. Se não tiver conforme, eu tenho que abrir relatório de não conformidade. E assim por diante para cada componente que a gente testa lá, certo? Ok, então, esse hemocomponente ele foi coletado, fracionado, passou por controle de qualidade, está lá armazenado e ele vai ser distribuído. O que a gente chama de distribuição? É a distribuição ou para agências transfusionais, então, mediante requisição desses hospitais. Então, os hospitais que têm agência transfusional, eles armazenam lá esses hemocomponentes e vão liberar eles para serem transfundidos para os seus pacientes, ou então a gente libera direto para o paciente. Lugares que não tem agência transfusional, a gente faz mediante uma requisição de transfusão. Bom, então, dentro da distribuição e transporte, tudo tem que estar bem validado, o fluxo de transporte tem que ser feito de maneira segura e organizada. Esse processo de transporte para cada hemocomponente tem que ser validado de acordo com suas temperaturas ideais. Então, claro que para cada hemocomponente eu tenho uma temperatura diferente de transporte, assim como tem uma temperatura diferente de armazenamento. Por exemplo, concentrado de massas, ele, que nem eu falei para vocês, fica refrigerado ali de 4 a 10. O concentrado de plaquetas, ele fica de 20 a 24 graus, e o plasma fresco congelado fica congelado, então no mínimo menos 20 graus. Então, cada uma dessas temperaturas, tanto de
distribuição quanto de transporte tem que estar bem validado. A requisição de transfusão que a gente recebe tem que estar com o nome legível do médico e CRM, e esse envio de hemocomponentes, ele só vai ser liberado depois de realização de provas pré-transfusionais. Então, tá. Que nem eu falei para vocês, tem hospitais que têm agência transfusional. Então, esses testes pré-transfusionais, eles vão fazer lá no local mesmo, que eles têm a estrutura para isso. Nos lugares que não tem estrutura para isso, a gente já manda a bolsa, os hemocomponentes solicitados com esses testes já realizados. E quais são esses testes, então, que a gente realiza para cada bolsa? Depende do hemocomponente que é solicitado. Então, por exemplo, para concentrado de hemácias, eu vou fazer tipagem ABO, eu recebo uma amostra do paciente, do receptor, e a partir dessa amostra do receptor, eu vou pegar o hemocomponente compatível para mandar para ele. Então, o João da Silva precisa de concentrado de massas. Eu vou receber a amostra do João da Silva, vou fazer tipagem dele, tipagem ABO e RH, e a partir disso, então, eu vou selecionar uma bolsa minha de concentrado de massa da geladeira, vou fazer também a tipagem da bolsa, para ver se, tudo bem, que a tipagem está escrita lá na bolsa, mas a gente faz a tipagem de volta para conferir se é aquilo mesmo, para ver se está mandando o componente correto. A gente faz também a PAI, que é aquela pesquisa de anticorpos irregulares no receptor. Lembra que eu falei que a pessoa pode ter sido sensibilizada eventualmente, então a gente faz essa PAI. E faz a prova cruzada, que é muito importante. Como é que essa prova cruzada é realizada? Então, a gente pega as hemácias do paciente e... A gente pega as hemácias do concentrado de hemácias, obviamente, e pega o soro do paciente e faz uma prova cruzada, junta os dois, e a partir de aglutinação a gente vê se é compatível ou não. Então, quando não está aglutinado, quer dizer que é compatível. Acho que prova de aglutinação vocês vão ver, se já não viram em imuno, certo? Então, é assim que a gente faz prova cruzada. Aí, para concentrado de plaquetas, faz tipagem, ABO e RHD do receptor, e a PAI do receptor também, e a mesma coisa também para amostras de plasma e crioprecipitado. Isso que traz a resolução, certo? Bom, mesmo a gente tomando todos os cuidados que a resolução exige, que a nossa, a conformidade lá exige, a gente tem ocorrência de reações transfusionais. E o que são essas reações transfusionais? É qualquer intercorrência que aconteça na transfusão sanguínea, pode ser durante ou após a sua administração. Elas podem ser divididas entre reações imediatas, que se conta até 24 horas após a transfusão, mas isso realmente a pessoa percebe na hora que está acontecendo a transfusão, ou pode ser tardias, que é passada as 24 horas da transfusão. Obviamente, dessas reações tardias, a gente tem uma subnotificação, porque é difícil, às vezes, o serviço no hospital relacionar essa reação, do paciente que já está lá acamado com a transfusão sanguínea. Mas essa situação tem que ter um sistema para detecção e notificação dessas reações transfusionais. Então, para isso tem o Notivisa, que o hospital alimenta, faz todo esse rastreamento, certo? Bom, para fechar, então, o ciclo do sangue, tem a hemovigilância, que é um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue, com o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre eventos adversos ocorridos nas diferentes etapas desse ciclo do sangue, a fim de prevenir o aparecimento ou recorrência, melhorar a qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança do doador e receptor. Então, na verdade, a hemovigilância a gente acaba fazendo durante todo o ciclo do sangue, tudo que a gente falou, desde da triagem lá até o final, na transfusão mesmo, ok? Então, isso que eu falei para vocês, é o que eu falei, são pinceladas bem básicas sobre banco de sangue, mas é um assunto bem denso, um assunto que a gente não vê muito antes de estar lá dentro do banco de sangue. Então, eu quero até me deixar aqui aberta a questionamentos, tá bom? Para vocês me perguntarem qualquer dúvida. Ok, então agora a gente vai entrar especificamente no uso de plasma hiperimúneo ou convalescente para o tratamento de COVID. Então, essa é uma das coisas que a gente está fazendo lá no IMEPAR como pesquisa, tá? E alguns bancos de sangue estão fazendo também no mundo inteiro, acho que a partir de março, maio, lá faz tempo já, que está tendo esses experimentos com plasma hiperimúneo. De pacientes convalescentes, de pacientes que se curaram de COVID. Bom,
Primeiro, diferença entre soro e plasma. Isso aqui é questão de prova. Qual que é a diferença, então? O soro, então, ele é obtido após a centrifugação do sangue total em tubo seco. Esse tubo seco não tem anticoagulante. Como não tem anticoagulante, vai formar coágulo. Esse coágulo vai consumir os fatores de coagulação presentes naquela amostra. Então, o soro não tem fatores de coagulação, porque todos eles foram parar no coágulo feito ali no tubinho, certo? O plasma, pelo contrário, também é feito a partir da centrifugação do sangue total, mas ele é coletado em tubo com anticoagulante. Então, como tem anticoagulante, não vai ter formação de coágulo, e esse plasma, então, tem fatores de coagulação e também tem fibrinogênio nessa amostra. Essa é a diferença. E o que a gente está usando para os pacientes COVID é plasma convalescente, certo? Bom, o que é esse plasma hiperimune ou plasma convalescente? É o plasma de indivíduos que se recuperaram de uma infecção, no caso, COVID, né? E sua administração é um meio que pode fornecer imunidade imediata a pessoas doentes, por conter alta dosagem de anticorpos específicos. Então, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, essa imunidade imediata, a pessoa não vai formar anticorpos por si, ela está transfundindo anticorpos já prontos externos. Então, por isso que a gente chama de uma imunoterapia passiva. O organismo não está formando anticorpos, mas ele está tomando esses anticorpos prontos. Esses anticorpos, no decorrer do tempo, vão ser degradados. Então, ele serve como um tratamento, ok? Bom, só ressaltando, então, que esse plasma COVID, ele está sob uso experimental, não tem ainda nada, assim, muito sólido, né, com relação a isso. A gente vê algumas coisas na prática, mas bem consolidado a gente não tem. A gente está fazendo na prática, né? E existem duas formas de ser usado esse plasma COVID. Primeiro, centros participantes da pesquisa, então existem esses centros que se inscrevem na pesquisa para usar esse plasma COVID. Esses centros, então, têm que submeter um projeto, eles vai sair um trabalho a partir disso, desse uso de plasma, e nós, por exemplo, somos um centro participante dessa pesquisa. Existe outra forma do uso do plasma, que é o uso compassivo, que seria uma demanda individual. Por exemplo, um médico do Hospital X requeriu um plasma, lá que a gente libere um plasma COVID para o paciente daquele hospital. Mas esse hospital não faz parte do centro de pesquisa, esse hospital não está participando da pesquisa. Então, ele faz um uso compassivo, é aquela demanda individual para aquele paciente individualmente. Esse médico, então, ele está assumindo que ele está usando um produto, no caso, o M-componente ali, que ainda não tem uma eficácia comprovada. Então, isso seria o uso compassivo, certo? A gente é um centro de pesquisa, mas a gente também distribui plasma para esse uso compassivo. Bastante, inclusive. E quem que pode doar, né? Então, essa figurinha aqui eu tirei do Facebook da MEPAR, se vocês quiserem ver lá depois. A gente tá precisando bastante, porque tá saindo bastante esse plasma convalescente. Mas a pessoa tem que ter resultado positivo de RT-PCR para COVID, tá ok? Outros critérios também que a gente está usando para selecionar esses doadores. Então, tem que ser pessoas de 18 a 59 anos completos, tem que trazer esse resultado positivo para o COVID, então a gente não vai coletar se a pessoa não trouxer. Eu tive, mas não tenho exame. Não adianta, tem que trazer esse resultado positivo. A pessoa não pode ter sido submetida à ventilação mecânica ou respiradora, então, por quê? Porque a pessoa que foi entubada, ela ficou muito debilitada, então a gente não quer, vamos supor, judiar mais da pessoa, né? A pessoa não pode ter recebido transfusão de sangue. E por quê, então? Isso daí, para não ter aqueles eventuais anticorpos circulantes que podem dar alguma reação no receptor. E também não pode ter gestações ou aborto. Então, mulheres, não pode ser mulheres que tenham tido gestação ou aborto, pelo mesmo motivo de não ter esses anticorpos circulantes que podem dar uma reação transfusional. Bom, então essas pessoas que estão indo lá
doar esse plasma, elas têm que ter, em média, 30 dias de recuperação. Isso porque a gente tem visto, nós, na verdade, estudos, né? Não sei se vocês chegaram a ler, tem muitos estudos falando dos títulos de anticorpo que eles caem rapidamente depois da pessoa ter se recuperado de Covid. Então, essa média de 30 dias, a pessoa ainda tem um título bom de anticorpos circulantes. Ok? E como que é obtido esse plasma hiperimune? Então, ele pode ser obtido de duas formas, ou a partir de sangue total. Então, o doador chega lá, mostra o exame, ele está naqueles critérios que eu mostrei ali anteriormente. E a partir desse sangue total, ele vai ser centrifugado, vai ser tirado esse plasma, e esse plasma é um plasma hiperimune. Ou a partir de plasmaférese. Aqui não entrei no mérito das aféreses, mas só conceituando para vocês. É um processo pelo qual o sangue é coletado com separação de componentes por equipamento próprio. Ele parece um equipamento de diálise, assim, mas é bem mais tranquilo, né, obviamente. Só que não é retirado o sangue total da pessoa. Na verdade, sai o sangue total da veia, mas a porção que se deseja retirar é retida, no caso o plasma, e o que não é interessante para doação volta para a pessoa, junto com o anticoagulante. Então a gente fica com uma plasmaférese. Já é retirada da pessoa somente por um componente que é interessante no momento, ok? Então, dessas duas formas, a gente está obtendo plasma hiperimune. E aí, o que é feito com essa amostra? Então, da mesma forma que o sangue total dos doadores, também é feito, então, tira lá a bolsinha de sangue ou a bolsinha de plasma convalescente e também é tirado os tubinhos para fazer a triagem sorológica, porque, claro que a gente tem que saber se esse plasma está apto para ser transfundido. Então, aquela mesma pesquisa sorológica também é feita nesse plasma contra aqueles vírus, né? E aí também é feita a determinação da presença de IgG. A gente tem que saber se esse plasma realmente é hiperimune, se realmente essa pessoa tem IgG, imunoglobulinas circulantes, para combater a Covid. E aí, essa determinação da presença de IgG vai resultar num resultado em index para nós. O que é isso? Então, a gente não tem um método quantitativo para dosar esses IgGs na circulação da pessoa que doou o plasma. Mas a gente tem esse método que ou pode ser por quimiluminescência ou por ELISA, que vai dar um index. Esse index, ele é fornecido pela empresa, que é a formuladora do kit, né? E tem um cutoff. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, a Abbott determinou que as amostras que têm um cutoff, o cutoff é 1,4. Então, o index acima de 1,4, essa amostra é considerada positiva para a presença de IgG. Vocês entenderam isso? Então, a amostra que está 2,8, ela está 2 vezes o cutoff. Então, o index 2,8 quer dizer que ela também está positiva com 2 vezes o cutoff da empresa que determinou esse valor. Cada empresa determina um número. Então, esse index, ele não é quantitativo, tá? Isso é a empresa que determina, mas a gente sabe que esse plasma é positivo ou negativo para a presença de IgG anti-coronavírus. E é claro que quanto maior o index, maior é a presença de imunoglobulinas G circulantes nessa pessoa, ok? Bom, como eu falei para vocês, a gente está num uso experimental. A gente não tem embasamento assim já consolidado sobre o uso de plasma convalescente nos pacientes COVID. Mas eu dei uma procurada, acho que foi no domingo passado, tem aqui 322 resultados já sobre plasma convalescente no PubMed. Então tem muita gente usando isso. E qual que é a nossa experiência, né, na prática? Eu não tenho nenhum paper para mostrar para vocês assim, é assim que acontece. Mas na prática, o que a gente está vendo? Que os pacientes que recebem esse plasma, que estão num estado, não é uma doença leve, mas a pessoa não chegou a ser entubada ainda, a pessoa que recebe o plasma tem uma melhora. Isso, assim, no geral é o que a gente está vendo, tá bom? Então, está sendo muito bom. A pessoa, às vezes, estava para ser entubada e não é mais porque conseguiu combater
a infecção a partir da imunoterapia passiva com o plasma convalescente. Ok? Bom. E aqui eu peguei uma declaração do NIH, que é aquele, né, instituto de pesquisa, acho que o maior dos Estados Unidos, que é um órgão, na verdade, que financia pesquisas nos Estados Unidos. Essa última atualização aconteceu no dia 1º de setembro, que eles sugerem, sim, que o uso de plasma convalescente com altos títulos de anticorpos podem ser benéficos para pacientes não intubados. Então, aquela pessoa ainda não foi intubada. Mas ainda se tem incerteza justamente por falta de estudos randomizados, com grupo controle. Então, assim, falta publicações sólidas, mas não é que não funcione, que isso ainda vai acontecer no decorrer do tempo. Essas publicações vão sair e a gente vai saber com certeza. Na prática, a gente vê sim que está sendo bom para os pacientes. E outra coisa que dificulta um pouco a conclusão é que os níveis de anticorpos nas pessoas que estão se recuperando de Covid estão muito variáveis. Então isso acaba dificultando também tirar uma conclusão do uso de plasma. Mas, assim, na prática, a gente está vendo, sim, que está funcionando, que está sendo legal. E a gente espera que logo esses estudos saiam, e, inclusive, né, nosso também, e vai dar uma ideia mais clara sobre isso. Por enquanto, está sendo muito bom, a demanda está sendo muito grande e está sendo legal. É isso, gente, eu acho que era isso aí. Eu sei que foi um pouco rápido, assim, e eu sei que é muita informação sobre banco de sangue, mas é o que eu falei para vocês, não tem como falar muito profundamente das coisas. Eu espero que vocês tenham captado alguma coisa, que vocês tenham gostado. E eu quero me deixar aqui bem disponível, bem aberta para esclarecimentos, e deixar aqui meu e-mail para vocês, se tiverem alguma dúvida, e também deixar o perfil do Science Friendly para vocês darem uma olhada, se vocês gostarem, ok? Quero agradecer de novo a oportunidade, para mim é um prazer estar aqui na UFPR de volta, tá bom? Obrigada, gente.